Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Nós temos agora duas perguntas de um ouvinte que não quis se identificar. A primeira pergunta ao pastor Natanael é a seguinte: é correto, pastor, colocar várias frutas junto aos elementos da ceia do Senhor para serem comidas depois da ceia? E a segunda pergunta: quais os sinais ou como saber a hora certa de sair da igreja, do ministério? Sou líder e não concordo com a administração da igreja. Eu quero dizer que preparar frutos para serem comidos pelos membros da igreja não me parece oportuno o momento. Por quê? Porque se a ceia é do Senhor e está determinada como deve ser realizada, qualquer acréscimo que fizermos, estamos violando a ordem específica deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o certo é nós estarmos atentos apenas à ceia do Senhor e sairmos da casa de Deus com aquela convicção de que obedecemos a Deus, de que Deus se agradou conosco, porque a ordem é todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. É para recordar. E os frutos aí já iriam desviar a atenção do povo para quem come mais, avança aqui, avança ali. Não é um ambiente próprio para celebrar na ocasião da ceia. Faça-se em outras épocas, mas não junto com a ceia. A segunda pergunta que nós acabamos de ouvir, quais sinais de como saber a hora certa de sair da igreja, do ministério, nossa resposta é: o obreiro de Deus deve entender que a pessoa a quem ele deve prestar contas é Deus. É verdade que o obreiro serve à igreja, serve ao pastor, serve ao ministério, mas quem chamou o obreiro para servir a igreja foi Deus. Portanto, tudo que o obreiro fizer, deve fazer com o objetivo de agradar a Deus. Paulo diz que o obreiro deve dar testemunho a todos, perante Deus. Uma qualidade do obreiro de Deus é que ele deve usar sua capacidade de falar para pregar o evangelho, para orar pelos aflitos, para unir os outros obreiros espalhados na terra ou outras regiões. Se a questão é discordância com o ministério da igreja, eu recomendaria ao nosso consulente, solicite sua exclusão da liderança da igreja, mas permaneça como membro da igreja. Só se justifica a saída de uma igreja quando os ensinos forem divergentes da palavra de Deus. Aí sim. Do contrário, a questão de amor aos irmãos é fundamental e devemos parar com essa crítica, normalmente em se tratando de um obreiro. O que é que diz o Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ora, não pense assim. Qual é o meu tempo de sair da igreja? Não existe tempo para sair da igreja. Existe tempo para entrar e urgente. Agora, sair é derrota.
e mormente quando o motivo não é justificável. A próxima pergunta chegou por e-mail. É do ouvinte Carlos Eduardo Migliorini. Ele diz assim: Caro pastor Rinaldi, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, dos versos 8 a 10, está dito que, no verso 10, que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O termo perfeito refere-se ao fechamento do cânon bíblico ou à segunda vinda de Cristo? Quero responder que essa palavra perfeito se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo. O que nós aguardamos? Nós aguardamos, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, obviamente que a palavra perfeito se aplica a Jesus. Quando vier Jesus buscar a sua igreja, os dons espirituais que nos ajudam aqui na terra, como descreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante, falando dos dons espirituais para nos ajudar aqui na terra, eles não vão ser mais necessários quando subirmos para o céu com Jesus em corpos glorificados. Então, sem dúvida, este versículo 10, onde aparece a palavra perfeito, é aplicada ao Senhor Jesus Cristo.